Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, amém? Que alegria estar aqui de novo com vocês. Quem estava aqui quando eu vim a primeira vez? Bastante gente. Aí eu cheguei ali, me pararam e falaram assim: você vai bater na gente de novo? Eu falei assim: não, gente, eu não bato em ninguém não. Que isso? Que imagem é essa que eu deixei aqui, Jesus? Mas é sempre que a gente fala de coisas difíceis, a gente usa isso, né? A gente fala que Deus bateu hoje, né? Mas a gente apanha primeiro, só para consolar, tá? A gente apanha primeiro. Quando Deus nos usa para dar uma palavra de exortação, a gente foi exortado bonitinho antes, você pode ter certeza disso. Que não é só para ir não, corta aqui, corta lá. E já quero contar um testemunho, né? Porque sou professora, vocês sabem, né? Quer dizer, não sei se vocês sabem, eu sou professora de matemática. Também, além de mentora financeira, professora de matemática. E eu estava fazendo meu esboço, né? Estava aqui, pá. Aí a minha filha, junto com o Sansão, para quem não sabe, o Sansão é o cachorro da Ariane Sérgio, fizeram um acordo de tentar parar aquilo que Deus queria fazer hoje. Aí minha filha pegou meu esboço, fez uma bolinha e jogou para o Sansão. O Sansão pegou na boca, meu Deus, que pregação. Com a força de Sansão. E eu, gente, como é que faz para esse cachorro soltar? Eu falo, papel. Aí soltou todo babado. Aí eu falei, aí vez que eu estava aqui, passando a limpo, né? Aí eu falei assim para o Sérgio, até quando Deus permite que o cachorro coma seu esboço, tem um plano de Deus nisso. Porque aí quando eu estava escrevendo ali, Deus foi ministrando outras coisas no meu coração. Falei assim, tá, entendi. Eu tinha que passar limpo de novo para poder ter esse momento aqui com Deus, enquanto eu estava sentada ali. E sem mais delongas, porque eu não gosto muito de enrolar, eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Bonito esse altar aqui, hein? Deixa eu abrir aqui Deixa eu me organizar aqui. Abrindo uma versão, abrindo em outra. Mateus capítulo 16, a gente vai ler do versículo 1 em diante. Amém? Vocês acharam aí? Diz assim, ó: tendo em vista que muitos já se empenharam. Opa, desculpa. Agora sim. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus. Isso aqui foi logo depois da multiplicação de pães, tá? Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e para o provar, provar, pediram que lhes mostrassem um sinal vindo do céu. E na versão, a mensagem fala assim: os fariseus e saduceus voltaram a pressionar Jesus para que ele desse alguma prova de quem ele era. Vamos continuar. Então ele lhes ponderou, Jesus, né? Quando começa a entardecer, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. Ou pela manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho nublado. Sabeis com certeza discernir os aspectos do céu, mas não podeis interpretar os sinais dos tempos? Essa geração perversa e infiel pede um sinal, mas nenhum sinal lhes será concedido, a não ser o sinal de Jonas. Fala, Jonas. Jesus se afastou, então, deles e partiu dali. Eu imagino a cena assim: vocês querem sinal? O único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. E falei, tchau.
quero nem saber o que você, se você ia perguntar alguma coisa, se você não ia. É isso aí. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. E Jesus falou: estejais alerta e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Eu não sei se... Acredito que muitos aqui já tiveram passaram por momentos difíceis. Quem aqui já passou por algum momento difícil que você queria muito ouvir Deus? Sula, estou passando por uma situação tão difícil, queria tanto que Deus falasse comigo. Ou então uma situação onde você está sendo muito injustiçado e que você queria muito que Deus, sabe, fizesse alguma coisa, falasse com você, te direcionasse. Alguém já passou por isso? Também. E vindo para cá, né, Deus me fez encontrar com duas situações assim. Primeiro, eu estava conversando com uma amiga minha, uma amiga bem chegada, na verdade que eu falo que é até minha segunda mãe, que hoje eu não tenho mais a minha, e ela estava passando por uma situação assim, triste, né? Quem é mãe aqui? Se seu filho te abandonasse, não falasse mais com você por causa de uma mulher, ou por causa do namorado, ou por causa da namorada, como você se sentiria? Se o namorado dele ou dela, né, o namorado dela ou a namorada dele pusesse como condição para estar namorando você não falar mais com a sua mãe, e aí o seu filho escolhe a namorada e não fala mais com você, como você se sentiria? E ela estava passando por isso. Não só isso, né? Ela tem 3 filhos. Aí, um desses filhos é gêmeo, né? São 2 que são gêmeos e um mais velho. E aí a namorada simplesmente, cara, humilhou ela, fez um monte de coisas assim horrorosas e, por fim, botou essa condição para estar junto com esse filho, e o filho escolheu a namorada, em detrimento à mãe. Não estou falando casamento, tá? Falando namorado. E ela estava com o coração muito ressentido e com muita raiva dessa menina. Eu acho que a raiva dela estava mal direcionada. Acho que, na verdade, ela tinha raiva dela, que ela não ensinou direito o filho dela. Mas o que ela conseguia ver é que ela estava com raiva dela, da garota. E eu falei com ela, fiquei aqui ali, né, tentando aconselhar. Ela falou assim: eu quero tirar isso do meu coração, mas isso é um absurdo e tudo mais. E foi essa uma situação. E a outra, eu estava vindo para cá, e uma amiga minha também mandou uma mensagem para mim, falando que ela até estava comentando comigo que ela tem um filho, né, aproximadamente, acho que é 5 ou 6 anos. E ela nunca fez uma festa para o filho dela. E esse ano, ela foi inclusive mentorada minha, aquelas pessoas que eu tenho que ensinar a gastar. Tem gente que chega para mim que eu tenho que ensinar a parar de gastar, mas ela eu tinha que ensinar a gastar. Porque às vezes a gente acha que o problema é só gastar, né? O problema também é quando você não vive aquilo que Deus te deu para viver. Se você tem e você também não vive de acordo com aquilo que você tem, isso também é errado, gente. O errado é você viver fora da sua realidade, seja ela boa ou ruim. Porque às vezes você não tem e você quer viver como se tivesse. Aí você tem e quer viver como se não tivesse. As duas coisas estão erradas. E aí ela ficava sempre naquilo de não fazer. E desse ano ela desbloqueou isso e foi fazer a festa do filhinho dela. E o filhinho pediu essa festa para ela, né? E aí ela se esforçou, ela expôs e fez. Planejou. E um dia antes da festa acontecer, ela precisou ir com a mãe dela no médico e descobriu que a mãe dela estava com câncer. Ela é enfermeira.
Então, ela ficou sabendo do resultado, mas não contou nada para a mãe dela. Não queria contar para a mãe dela, o aniversário do neto seria no dia seguinte, não queria estragar aquele momento, né? E aí passou e contou para a mãe e tudo mais. E ela falou assim, desde então eu comecei a fazer jejum, Sula. Eu queria tanto ser guiada por Deus igual eu guio meu filho. Eu queria tanto ouvir Deus. Você já passou por alguma coisa assim? Como que a gente faz? O que a gente faz? E eu lembrei que eu passei por uma coisa bem assim. A minha mãe teve câncer de mama. Não, melhor, vamos contar a história direito, né? Antes de eu vir ao mundo, a minha mãe teve câncer na tireoide. E aí foi preciso retirar toda a tireoide. E depois disso os médicos falaram para minha mãe assim: vocês têm filhos? Para minha mãe e para meu pai eram recém-casados. Aí, não temos. Aí, então, se você quiser, você pode adotar, porque você nunca vai poder engravidar, porque a tireoide é totalmente responsável pelo hormônio da gravidez. E aí eles não aceitaram aquela palavra, oraram a Deus, começaram a clamar a Deus. E, resumo da ópera, Deus curou minha mãe, e eu estou aqui. E ela engravidou, e eu hoje estou aqui. Passado muitos anos, já lá, uns 20, a minha mãe teve câncer de mama. E aí, dessa vez, ela precisou passar pela quimo, pela rádio, ela precisou tirar a mama. Foi um período da nossa vida bastante tenso. E, aparentemente, Deus tinha curado a minha mãe através da medicina, né? Ela fez todos os procedimentos e estava ok. E aí, depois disso, passou acredito que um ano e meio, né? E a minha mãe começou a sentir muitas dores na perna. Aqui, né? Aqui na perna. E ela tinha procurado ortopedista, procurava isso, procurava aquilo, até que encaminharam ela para o INCA, para ver se tinha alguma coisa. E aí, eu lembro como se fosse hoje, um médico assim muito sensível, só que não. Aí ele ficou falando lá várias coisas, aí a gente sem entender direito o que ele estava falando, aí a gente falou assim, mas o que a minha mãe tem? Aí ele falou assim, você não sabe não? Câncer. Câncer foi para os ossos. Aí a gente ficou assim, né? Sem palavras aí, mas o que a gente pode fazer? Qual o procedimento? Tudo que a gente vai fazer, paliativo, porque não tem cura, daqui só vai se estendendo o câncer pelo corpo. Aí o que a gente vai fazer é só para tentar prolongar a vida da sua mãe, assim. Para mim, para ela, naquele dia, eu lembro que foi um dia muito difícil. E eu abracei minha mãe, gente, minha mãe. A minha mãe era aquele tipo de mulher que a terra não era digna de ela estar pisando, sabe? Que mulher incrível, não era porque é minha mãe não, porque eu acho que quem você encontrar que conheceu minha mãe vai te testemunhar isso. E aí eu lembro que eu fiz uma oração para Deus. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer fazer? O que o Senhor espera de nós? O que o Senhor está fazendo? Por que isso está acontecendo? O Senhor vai curar a minha mãe? O médico falou que não tem cura, que agora a gente só vai estender a vida dela. Mas eu sei que o Senhor cura, porque o Senhor curou minha mãe uma vez, e eu sou a prova viva disso. E eu sei que o Senhor pode curar minha mãe. Eu quero que o Senhor fale comigo o que o Senhor vai fazer. Dado com as perguntas que às vezes você faz, né? Será que a gente está preparado para ouvir Deus? Ou ainda não ouvir o silêncio dele? Mas Deus falou comigo. Eu lembro de um dia que eu não tinha conseguido ir para a célula,
mas eles fizeram uma oração por nós, por mim, para minha mãe lá, e Deus deu uma revelação para um dos jovens que estava ali. E eles saíram de lá e foram lá para minha casa contar a revelação, super empolgados, assim, avivados, que Deus tinha dado uma revelação acerca da minha mãe. E quando ele começou a falar, que via minha mãe, e Deus, minha mãe com um vestido branco, e Deus derramando um óleo sobre a cabeça dela, na hora o Espírito Santo de Deus falou comigo: eu vou levar a sua mãe, eu não vou curá-la, eu vou levar. E eu comecei a chorar, e ninguém entendia nada, porque eles estavam trazendo aquela revelação achando que a interpretação era a cura. Só que Deus, Espírito Santo, falou muito nítido no meu coração: eu não vou curar a sua mãe. E a partir daquele tempo ali, eu comecei a viver o luto da minha mãe, com ela viva. E todo mundo orava pela minha mãe, e todo mundo fazia campanha pela minha mãe. E eu nunca fiz. E eu nunca pedi a Deus, porque Deus já tinha falado para mim: eu vou levar sua mãe. E eu só pedi assim: Deus, me dá força para eu não viver os dias que minha mãe tem com o olhar errado, com o olhar de dor, de luto, porque ali eu perdi minha mãe. Eu não perdi minha mãe quando ela morreu, as pessoas perderam minha mãe quando ela morreu, eu perdi minha mãe ali. Só que a gente quer sempre ouvir de Deus uma resposta positiva. A gente está sendo injustiçado, a gente está sendo humilhado, e o que a gente quer é que Deus venha e nos honre na frente dos nossos inimigos e, sabe, faça eles entenderem que eles erraram e que eles venham pedir perdão, e é o que a gente espera. E aí Jesus fala com os discípulos o quê? Acautelai-vos do fermento dos fariseus. Que fermento era esse? Que fermento era esse? Os discípulos ficaram achando que era o pão. Ah, não, isso aqui que é? A gente esqueceu o pão que sobrou lá da multiplicação, a gente esqueceu, caraca. Talvez você até veja aqui com a expectativa que eu ia falar de finanças, né? Que tadinho, não vou falar de finanças hoje. Isso é um problema. Sabe por quê? Porque Deus está falando coisas muito mais profundas do que dinheiro, e a gente está tão errado nas nossas ações financeiras, que Deus está fazendo coisas grandes e a gente está pensando na dívida que a gente não está conseguindo pagar, no boleto que venceu, e Deus está falando assim: pelo amor de Deus, você não entendeu que eu multiplico o pão? A questão não é essa. A questão não é essa. A questão é que tem uma sementezinha dos fariseus que eles estão tentando colocar em vocês, e eu quero que vocês prestem atenção nisso, que é a dúvida. Os fariseus ficaram todo o tempo ali falando assim: você é o Messias? Me prova. Jesus já tinha feito inúmeros milagres. Não, mas não faz esse milagre aqui, que eu quero ver se você é o Messias mesmo. Faz isso aqui. Se você é Deus, talvez você esteja aí num conflito, falando assim: se você é Deus mesmo, então faz isso e isso. E aí Deus fala assim: geração perversa é essa. Vocês não entendem nada. O único sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. O que Jonas tem a ver com essa história toda aí? Vamos lembrar da história de Jonas? Deus vira para Jonas e fala assim: Jonas, levanta e vai correndo lá para Nínive, que a maldade daquela cidade chegou até mim, e eu quero que você pregue para aquela cidade.
E a Bíblia fala que Jonas correu apressadamente para a direção oposta, para Tarsis. No começo, quando eu era criança, falavam muito de Jonas, assim, com medo de ir para Nínive, o profeta fujão, né, que estava com medo, porque realmente os ninivitas eram um povo cruel, né? A história vai contar que Nínive, ele usava a guerra de modo terrorista até contra os seus inimigos, então realmente era até perigoso. Mas no final do livro de Jonas, você vai entender que o porquê de Jonas estar indo para Tarsis não era medo, mas porque ele sabia que Deus era misericordioso e que ia perdoar aquele povo se aquele povo se arrependesse. E ele não queria, porque Nínive tem uma história de humilhação, de guerra contra o povo de Israel. Nínive massacrou Israel por um tempo e eles tinham ódio dos ninivitas. Como assim você quer que eu vá pregar para eles? Não vou não. E se você reparar, esse era o problema dos fariseus e dos saduceus. Sabe qual é o problema? Eles estavam, a história conta que eles estavam esperando o Messias ardentemente. Tudo era em torno do Messias, porque quando o Messias chegar, porque um dia o Messias vai vir e vai libertar o nosso povo, porque o Messias, mas aí o Messias vem, mas não é do jeito que você imaginava. Não é. E os fariseus não queriam aceitar. O Messias? Mas comendo com os pecadores? Ué, o Messias que chamou o discípulo nosso inimigo, que fica cobrando imposto da gente? O Messias indo comer na casa do Zaqueu, que só roubou a gente todos esses anos? Não é possível. Não aceito isso, não. Não acredito nisso. Não é possível. É possível. Às vezes a gente está esperando que Deus venha nos honrar na frente dos nossos inimigos, que Ele venha e humilhe os nossos inimigos. E aí o plano de Deus é fazer você amigo dos seus inimigos. E aí o que Deus quer é que você ame o seu inimigo. E aí o plano de Deus é que o seu inimigo se converta e sente aí com você. Mas não, essa pessoa aí não. É que você não sabe. Deus sabe. E Jesus está falando, ó, cuidado, tá? Cuidado com esse fermento. Inclusive foi o fermento que pegou Judas. Jesus não mente. Jesus não mente. Quando Judas chegou e deu um beijo em Jesus para traí-lo, para marcar que Jesus era quem aquele exército estava procurando, Jesus fala assim, amigo. Quem é que vê The Chosen? Vocês conhecem The Chosen? Ah, tem aí, tem uma turma. Não sei se vocês assistiram não vou dar spoiler, tá? Só um pouquinho. A 4ª temporada no cinema. E pela primeira vez, alguém retratou Judas como eu sempre imaginei na Bíblia. Eu não imaginava Judas assim, ruim, esse ruim. Não. Judas era amigo de Jesus. Judas acreditava que Jesus era o Messias. Só que talvez Judas não estava preparado para como era esse Messias. Ele estava esperando um Messias que vinha guerrear. E ele fala assim, guarda essa espada aí na bainha. Ele estava esperando alguém que fosse confrontar o povo inimigo. E aí Jesus fala assim, se eles vierem pedir para você andar 1 milha, anda 2.
com os pesos que eles colocaram em vocês. Mas é assim que você vai me libertar? É assim que você vai me libertar do meu inimigo? Mandando eu carregar o peso que ele está me dando mais ainda do que ele está me dando? Se ele te der um tapa na face, você oferece o outro para ele bater no outro também. Como assim? Como que isso... Mas não está batendo. Porque o Messias vai vir libertar a gente. Jesus veio para te libertar, não é de nada de fora, não. Porque as coisas que mais te aprisionam estão aí dentro. As coisas que mais impedem de você ser aquilo que Deus te chamou para ser, não está do lado de fora, está aí dentro de você. Os fariseus não aceitavam Jesus como ele era. Jonas não aceitava o perdão de Nínive. Judas não aceitava Jesus como ele era. Todo mundo pedindo, queria que Deus desse um sinal. Gente, qual foi o sinal de Jonas? Quando Jesus falou assim para os fariseus, vocês querem sinal? O único sinal que vocês vão ter é o mesmo sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Primeiro sinal que ele teve, uma tempestade. Às vezes você está aí, né, reclamando que nossa, minha vida está uma tempestade. Será que não é porque você está na direção oposta do que Deus mandou você fazer? Será que não é porque você está correndo daquilo que Deus mandou você fazer? Você não quer aceitar que é isso que Deus quer que você faça. Aí você está indo para o oposto. Aí você ganha, sabe o quê? Tempestade. Pior de tudo, ainda leva para tempestade as pessoas que estão perto de você que não tem nada a ver com a história. Aí sofre esposa, sofre filho. Qual foi o outro sinal que Jonas recebeu? Lançaram a sorte para ver de quem era a culpa. E a sorte, que sorte, hein? A sorte caiu em Jonas. Por que, Deus? Por que isso está acontecendo comigo? E Deus está falando assim, a culpa é sua. Você quer ouvir eu falar para você? Não estou falando. A culpa disso está acontecendo é sua. A Bíblia fala que assim que jogaram Jonas do navio no mar, a tempestade parou. Você quer ver a tempestade parar? Para de andar na direção oposta. Para de correr daquilo que Deus falou para você ir. E o outro sinal que Deus dá para Jonas é o sinal da baleia, do isolamento. Está sozinho? Está se sentindo sozinho? É para você se sentir sozinho mesmo, para ver se você olha, para de olhar para o lado e olha para cima. E depois que você olhar para cima, olha para dentro. Tá vendo gente aí falando isso no cara? Toda vez que você olha para cima, Deus te convida a olhar para dentro. Toda vez que você falar com Deus, Deus vai chamar você para olhar para dentro de você. A Bíblia fala que Jonas, depois que o povo de Nínive se arrependeu, você acha que ele ficou feliz? Ele ficou injuriado. Que droga! Eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que eles iam se arrepender e agora Deus não vai destruir eles nada, porque o que eu queria era que Deus destruísse. E aí a Bíblia fala que Deus fala assim com Jonas, Jonas, ei, Jonas, por que você está assim, Jonas? Jonas estava batendo boca com Deus praticamente, né? A Bíblia fala que ele fala com Deus, por isso que eu não queria vir. Por isso, uma pirraça bem pirraçuda, né? Por isso, eu sabia que o Senhor é misericordioso, bondoso, e ia perdoar. A gente gosta que a bondade seja pra gente, né? Mas pro outro não pode. Quando você erra, você fica feliz que alguém tem misericórdia com você. Agora, quando o outro erra, você quer justiça. E aí Deus fala assim, Jonas, por que você está assim?
Jonas falou com Deus, Deus falou assim: ei, olha aí para dentro de você, por que você está assim? Por que você está achando ruim? O que você não aceita que Deus está fazendo na tua vida? O que Deus está fazendo, falando, que você está se recusando a acreditar? Deus já te mostrou, Deus já te deu sinal, e você está se fingindo de desentendido. Tem problema pedir sinal a Deus? Não. Na Bíblia a gente tem Gideão, que pede sinal a Deus, e Deus dá sinal para Gideão. A diferença é como que acontece isso no nosso coração. Porque um exemplo clássico disso é quando o anjo vai falar com Maria a respeito de que ela engravidaria sendo virgem, e o mesmo anjo vai falar com Zacarias, o pai de João Batista. Vai falar com ele que ele seria pai, ele e a esposa já sendo velhos, eles iam ter um filho. Eu queria ler com vocês, abre aí Lucas 1. Eu queria que você prestasse atenção nas palavras. Lucas 1, versículo 34. Diz assim, vamos ler um pouquinho antes, versículo 28. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar dela, declarou: alegra-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, fala assim, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. Eis que engravidarás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino nunca terá fim. Preste atenção agora no versículo 34. Então perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois jamais tive relação sexual com homem algum. Olha o que ela perguntou. Como acontecerá isso? Prestou atenção nas palavras? Aí o anjo fala para ela tudo o que vai acontecer. Agora vai lá para o versículo. Espera aí. No mesmo capítulo, tá? Oxi. Espera aí. 17, obrigada, amiga. Gosto que as pessoas sabem o que eu estou procurando. Versículo 12. Versículo 11. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo. Um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenhas medo. Mesma coisa que o anjo falou para Maria. Não tenhas medo. Eis que a tua súplica foi ouvida. Ou seja, isso aqui, o que o anjo vai falar para ele estava pedindo a Deus.
Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muito dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Então, versículo 18, Zacarias indagou ao anjo. Como que a Maria perguntou ao anjo? Como isso vai acontecer? Olha o que Zacarias perguntou ao anjo. Como poderei certificar-me disso? Pergunta totalmente diferente. Zacarias fala assim: como eu posso saber que o que você está falando é verdade? É só o anjo do Senhor falando com ele, é só isso. Se Deus está falando alguma coisa para você e parece muito impossível para você, não desacredita de Deus. Se Ele está falando que vai fazer, só pergunta para Deus o que você tem que fazer. Porque eu acho que a preocupação da Maria é: não, tudo bem, você vai me dar um filho, mas diz assim, o que eu faço assim? Porque eu não tenho relação nem com um homem, e eu tenho que fazer alguma coisa? Como é que vai ser? O que o Senhor espera de mim? Faz só essa pergunta para Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a minha parte nesse processo? O que o Senhor espera de mim? Agora, cuidado, quando o sinal que você está pedindo a Deus é por dúvida, é por descrença, é o fermento dos fariseus, que gosta de lançar perguntinha para encher o seu coração de dúvida. Cuidado com as pessoas que você está ouvindo, cuidado com quem você está andando, porque para quem não tem fé, nenhuma prova é suficiente, mas para quem tem, nenhuma prova é necessária. Não tenta ficar falando da sua vida com a pessoa que não tem a mesma fé que você. Você vai ouvir conversa de fariseu, você vai alimentar fermento na tua vida. E presta atenção, quando você se recusa a aceitar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está mandando você fazer, quando você se recusa a aceitar que Deus está fazendo uma coisa que você não queria que Ele fizesse, da forma que você não queria que Ele fizesse, o único que perde é você. O único que perde é você. Jonas perdeu a paz. Você vê, né, o livro de Jonas parece um livro que não concluiu. Não fala se Jonas se arrependeu, se ele ficou bem. Termina o capítulo ele injuriado, porque falando que queria morrer, que para ele era melhor morrer do que ver aquele povo ser perdoado. Presta atenção, ele preferia morrer a ver Deus fazer aquilo. Jonas perdeu a paz. A única pessoa que perde por não aceitar aquilo que Deus está fazendo é você. Você fica prestando atenção no que Deus não está fazendo, e você está perdendo o que Deus está fazendo. Zacarias perdeu a voz, porque o anjo deixou ele mudo. Os fariseus perderam Jesus, perderam a oportunidade única de ter vivido com Jesus, o Messias, lado a lado na terra. E Judas perdeu a salvação, porque não quis entender que Jesus não é como você quer que Ele seja. Jesus não faz como você quer que Ele faça. Jesus não é do jeito que você quer que Ele seja, do jeito que a mídia fala de Deus. Jesus é. Ele é. Ele é.
Esses dias foi até um pregador lá na minha igreja, e aí ele estava falando sobre o tabernáculo, sobre os sacrifícios, e aí ele falou assim, não parece meio injusto matar os cordeirinhos, que não tem nada a ver com isso? Quem já pensou isso? Ele falando assim, né, lá no culto. Que injustiça, coitada dos animaizinhos. Aí eu falei assim, não. Por que injustiça? Quem é a justiça é Deus. É Ele que diz o que é justiça. A gente fica dizendo que é justiça, que não é, baseado em quê? Baseado no que a televisão está falando? Que a novela está falando? Se Deus falou para você fazer algo, isso é justo. Se Deus falou para você fazer algo, isso é bom. Não é você que diz que é bom ou não é. Não é o seu vizinho que diz se é bom ou se não é. Se isso é amor ou não é. Ele Deus não é o início de tudo. Ele é a fonte de tudo. É Ele que diz, Ele é o amor. Ele é a justiça. É Ele que é, não é você que é. Não é a gente que diz se está certo ou se está errado. É Ele que diz. Não dá nem para, não sai nem glória a Deus, né? Não sai, tá difícil assim. Mas não posso fazer nada, porque eu tentei sair disso aqui, ó, tentei, Deus falou, não, é isso. Vai ser amém, Jesus, não posso, não vou fazer igual a Jona, né? Vou falar o que Deus falou. Eu não sei qual é a situação que você quer, que você queria que fosse diferente. Eu não sei qual é o seu desafeto. Eu não sei qual é a pessoa que você tem raiva. Mas deixa eu te falar. Não tem a pessoa que você está com raiva? Deus te ama. Mas Deus também ama ela. Tá? Sei que você está com raiva. Só que eu quero dizer para você que Deus ama essa pessoa. E Deus quer curar essa pessoa. E Deus quer redimir essa pessoa. A gente tem um olhar de muita escolha, sabe? A gente olha uma situação e a gente escolhe um lado. A gente vê a história de Sara e Agar, aquela briguinha, e a Sara deu Agar para Abraão. Aí quando a Agar engravidou, quem lembra dessa passagem? Quando a Agar engravidou e começou a esnobar Sara. Você não pode engravidar não, né? Olha, eu tô grávida do seu marido. Nojenta. Circuncisa. Ô Abraão, dá um jeito dessa mulher aí. Eu não quero mais olhar para a cara dela. Você escolhe um lado, eu sei que você escolheu. Só que quando aquela abusadinha ficou lá no deserto, a Bíblia fala que o Deus que vê, viu ela. Você pode estar com raiva dela, mas Deus está vendo ela também. Deus está vendo a história que ela teve, de luta, de escravidão, de humilhação. Talvez ela está fazendo tudo errado, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Quem só é humilhado quando tem um negocinho assim para contar vantagem, se cresce. E não é para você ficar com raiva dessa pessoa, não. É para você ficar com pena dela, porque é a única coisa que ela tem. Então Deus viu Agar. Talvez você está lá olhando a história de Raquel e Lia. Poxa, Raquel amava Jacó, Jacó amava Raquel. Nada a ver essa Lia no meio da história. Atrapalhou o romance, estava tão bonitinho. O Jacó trabalhou 7 anos para pegar a Raquel, quando chega de 7 anos, está Lia. Mas a Bíblia fala que Deus viu que Lia não era amada, e por causa disso, abriu a madre de Lia e não abriu a de Raquel. Deus está vendo os dois lados. Você olha para a adúltera, talvez você ficou com pena da adúltera, que Jesus perdoou. Não sei se o esposo dela estava feliz. Ninguém
Ninguém fala da esposa da adúltera, né? Ninguém fala com quem ela estava adulterando, né? Mas aposto que para o marido que pegou ela em adultério, a raiva não era pouca não, ainda mais naquela época. Tem mesmo é que morrer. Mas aí Jesus viu ela. E aí Jesus perdoou ela. Não é você que manda, não. Quem manda é Ele. Não é do seu jeito, não. É do jeito dele. E a gente tem que correr para os pés do Senhor para implorar que o sentimento dele esteja no nosso coração. Quando não estiver, porque eu não estou dizendo que é automático, não. Você acha que eu não tenho raiva? Ranço? Tenho. Eu falo, Jesus, tem misericórdia. Me ajuda a ver essa pessoa como você vê. Me ajuda a enxergar essa situação como o Senhor vê. Não adianta não aceitar. Deus é o que Ele é. E aquilo que Ele mandou você fazer, amar, pregar, seja lá o que for. O que eu vim falar aqui hoje é para você parar de ir para Tarsis. Parar de querer brigar com Deus. Como diz o ditado, aceita que dói menos. É isso. Se você estava querendo sinal, deixa falando assim, então, mais que você quer, é isso. Para agora. E aceita o que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Amém? É isso. Até que me deu o Senhor.